Olá, sejam bem-vindos a mais um No Covil do Off Game. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os grandes clássicos de domingo. E são muitos, hein? A gente vai ter Arsenal e Chelsea, Paris Saint-Germain e Marseille, Atlético de Madrid e Barcelona. Esses são os europeus. E aqui no Brasil também vamos ter três clássicas. Palmeiras e Corinthians pela final do Campeonato Paulista, Flamengo e Fluminense também pela final do Campeonato Carioca e também tem a final do Gauchão, Inter e Grêmio. E claro, para analisar e dar os palpites desses jogos, o CX vai falar com vocês. Sejam bem-vindos, meus queridos. Como é que vocês estão? Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso covil, ao nosso cantinho de trabalho, onde as coisas acontecem, onde as coisas são pensadas aqui no grupo. E vamos lá, né? Vamos falar desse final de semana. O final de semana que, olha, obviamente, tem um monte de coisa para acontecer no sábado, claro que tem, mas os grandes jogos, os grandes clássicos, eles ficaram todos guardadinhos para o domingo, e isso não é novidade para ninguém. Está chegando aí a data FIFA, né? E todo mundo guarda os clássicos para o domingão. Então, vamos falar um pouco de domingo, que tem 3 clássicos europeus e 3 clássicos aqui no Brasil. Lá na Europa, o Arsenal enfrenta o Chelsea, num clássico de Londres. O Paris Saint-Germain em casa recebe o Olympique de Marseille. E a gente tem a visita do Barcelona ao Atlético de Madrid, em Madrid. Aqui no Brasil, 3 partidas, 3 clássicos, 3 finais. O Flamengo recebe o Fluminense, na verdade, se é que dá para dizer isso, o jogo é no Maracanã. Aí sim, dá para dizer que o Inter recebe o Grêmio e o Palmeiras recebe o Corinthians. Então são 3 finais, ambas as finais no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, segundo jogos, a final em São Paulo aqui, primeiro jogo. Mas não é da América do Sul que a gente vai começar falando, a gente vai começar falando da Europa, e na Europa a gente vai começar falando sobre Chelsea e Arsenal. No caso aqui, dentro do Emirates, o Arsenal recebe o Chelsea, um jogo do segundo contra o quarto colocado da tabela, um jogo que para o Arsenal vale mais a fé do que qualquer coisa, de ficar ali na perseguição do Liverpool. O Arsenal está 15 pontos atrás do Liverpool. É muito difícil que essa liga aqui já não esteja resolvida a favor do Liverpool por tudo que o Liverpool está jogando. Mas para o Chelsea vale muito. O Chelsea é o quarto colocado, tem 49 pontos, 2 pontos a mais que o City, 2 pontos a mais que o Newcastle, 3 pontos a mais que o Brighton e só 4 pontos a mais que o Aston Villa. Então tem muita gente, inclusive o Bournemouth, que vem depois ali na tabela, que tem muita gente brigando por essas vagas de Champions League. Lembrando que pode ser que, por coeficiente europeu, a Inglaterra ainda ganhe uma quinta vaga na Champions League. Mas isso aí tem que esperar o final da temporada para a gente saber se vai ou não vai acontecer. O que vale no momento aqui é que o Chelsea vai ao Emirates na quarta posição, 2 pontos na frente de City e Newcastle, 3 pontos na frente do Brighton. E para o Chelsea vencer é muito importante para manter essa posição de vantagem que ele tem e o quarto lugar na tabela, que é o mais importante. Pergunta muito simples de ser feita aqui: isso é fácil do Chelsea fazer, Sex? Bom, vamos dar uma olhada rapidinho aqui nos confrontos diretos entre eles. São 87 partidas disputadas nos campos do Arsenal pela Premier League, e o Arsenal é bem dominante, vence quase 50% de todos os jogos, sendo 41 vitórias em 87 jogos. Obviamente, a gente está falando de um Chelsea aqui que é dominado no confronto direto, então isso é um grande problema para o Chelsea. Um outro problema seríssimo para o Chelsea é estar enfrentando o segundo melhor mandante da Premier League, um time que faz mais de 2 gols por partida, apesar de ter perdido o último jogo em casa para o West Ham, também um clássico. A coisa piora para o lado do Chelsea. Quando a gente coloca o Chelsea como visitante, ele é só o nono colocado da Premier League, com uma defesa bem ruim, tomou 21 gols em 14 jogos. Além disso, o Chelsea
vem de 3 derrotas seguidas fora de casa e nenhuma vitória nos últimos 5 jogos. Então, em 5 jogos, o Chelsea perde 4, perde para Ipswich 2-0, para o Manchester City 3-1, para o Brighton 3-0, para o Aston Villa 2-1 e tem um empatezinho com o Crystal Palace por 1-1. Jogo difícil, o Chelsea precisa ganhar, mas desses times todos que eu falei, todo mundo fez 2 gols no Chelsea, com a exceção do Crystal Palace. Quando a gente puxa isso aqui para o confronto direto, nos jogos no campo do Arsenal, a coisa fica ainda pior para o Chelsea, que perdeu os últimos 2 confrontos e entre os 5 últimos só venceu uma vez. Nos outros confrontos, se eu puxar os últimos 10 confrontos, o Arsenal só venceu 2 vezes em 10 jogos, jogando no mando o Chelsea jogando no mando de campo do Arsenal. Então, a vantagem do Arsenal é histórica, a vantagem do Arsenal é recente, o Arsenal tem vantagem de tabela e o Arsenal tem vantagem de mando de campo. Além de tudo, o Chelsea fora de casa essa temporada potencializa esse domínio que o Arsenal tem. Aqui, primeiro clássico da rodada no domingo, não dá para tratar isso aqui diferente do que o Arsenal como o grande favorito para vencer contra o Chelsea. Mudando de Inglaterra para a França, ou para quem gosta, atravessa o Canal da Mancha, ou sei lá, pega um túnel, né? Tem um túnel ali que liga um país ao outro, até onde eu me lembro de cabeça, sei que já não derrubaram, fecharam o túnel. Estamos numa fase que eu não estou duvidando de mais nada. Tá? O Paris Saint-Germain enfrenta o Olympique de Marseille, o jogo no campo do Paris Saint-Germain, onde o Paris Saint-Germain tem um domínio absurdo jogando em casa, são 45 confrontos no campo do Paris Saint-Germain, com apenas 10 vitórias do Olympique de Marseille. Então, historicamente, o Olympique de Marseille é dominado pelo Paris Saint-Germain. Recentemente, só tem uma vitória nos últimos 10 jogos, e o mais curioso, o Olympique de Marseille só venceu o Paris Saint-Germain em jogos que ele, Paris Saint-Germain, não fez gols. Isso só aconteceu 2 vezes nos últimos 10 jogos, mas das 2 vezes o Marseille só venceu uma. Além disso, dentro desse último grupo de 10 jogos aqui, o Marseille sofreu 2 goleadas em 3 vezes, sofreu 3 gols do Paris Saint-Germain. Um jogo extremamente difícil para o Olympique, e, apesar de ser o segundo melhor visitante do campeonato, está enfrentando o melhor mandante, está enfrentando o líder e invicto do campeonato, um time que faz quase 3 gols por partida quando joga em casa. Paris Saint-Germain dominante, e qualquer outra coisa diferente do que tratar o Paris favorito neste jogo contra o Olympique de Marseille não faz o menor sentido. Saímos da Inglaterra, atravessamos o túnel, se é que ele ainda existe, não passaram um cimentão nele ali ainda. Aí aqui não tem túnel, não tem que atravessar canal de nada. Dependendo do lugarzinho que você está na França ali, se você pular a fronteira, você cai, ou der um pulo de paraquedas, alguma coisa do tipo, você cai direto na Espanha. A gente falar um pouquinho de Barcelona e Atlético de Madrid. Barcelona é tão ligado à França que, na última vez que a Catalunha tentou se separar da Espanha, ou tentou um movimento separatista, alguma coisa do tipo, o Barcelona foi convidado para jogar o campeonato francês. Então, o Barcelona não vai ficar sem campeonato, então já fiquem sabendo disso se algum dia isso acontecer. Mas o jogo nesse final de semana é em Madrid, campo do Atlético de Madrid. É importante dizer como o Atlético de Madrid é dominante jogando em casa contra qualquer um. No Campeonato Espanhol contra o Barcelona são 87 partidas, 39 vitórias do Atlético de Madrid. Apesar disso, no confronto recente entre eles, o Barcelona venceu os 2 últimos jogos, 3-0 e 1-0. Então, apesar de todo esse domínio do Atlético, o Barcelona, dessa vez, venceu
as últimas 2 partidas. Mas será que é tanta vitória do Barcelona assim, Sex? Não. O Barcelona venceu 5 das últimas 10 vezes que foi a Madrid jogar contra o Atlético. Porém, em jogos extremamente duros. É importante dizer que o Barcelona só venceu o Atlético de Madrid por mais de um gol de diferença uma única vez todas essas 5 vitórias, o que inclui uma única vez nos últimos 10 jogos. O Barcelona deve ser tratado como favorito aqui? Eu diria que o Barcelona deve ser tratado como um ligeiro favorito, mas eu respeitaria muito o Atlético de Madrid, que já enfrentou o Barcelona 2 vezes nesta temporada, inclusive no campo do Barcelona, e não perdeu nenhuma das duas. Venceu em Barcelona 2-1 no primeiro turno da Liga e no encontro da Copa do Rei 4-4. Nós não podemos deixar de dizer também que o último encontro entre Atlético de Madrid e Real Madrid, que é uma outra equipe do tamanho do Barcelona, deu o Atlético de Madrid na Champions League. Ele perdeu lá na frente nos pênaltis, mas venceu o jogo. Outra coisa importante de se dizer, o Atlético de Madrid é um dos únicos times europeus que não perdeu jogando em casa ainda dentro da sua liga. Invicto em casa e com uma defesa espetacular e sofre um gol a cada 2 jogos. Um baita trabalho para o Barcelona, é o confronto do melhor ataque contra a melhor defesa. Para mim, o Barcelona é ligeiramente favorito, ligeiramente, mas eu não vou me surpreender nunca aqui se o Atlético de Madrid vencer esse jogo. Fica aqui mais uma pequena curiosidade: o Atlético de Madrid é a equipe que mais vezes no campeonato salvou uma derrota depois de sair perdendo no jogo. Isso também é muito importante para deixar mencionado aqui. Para mim, Barcelona ligeiramente favorito, mas se alguém me propusesse um flip aqui, 50-50, eu aceitaria. Se alguém me propusesse 52-48 para o Atlético de Madrid, eu aceitaria também. Jogo dificílimo para o Barcelona, como já se mostrou dificílimo para o Real Madrid também. Hora e vez, agora sim, temos que pegar um aviãozinho, né? Entramos aí no aeroporto, pegamos um aviãozinho, vamos atravessar aqui o Atlântico, vim para o lado de cá, falar um pouquinho de Brasil, porque está cheio de Brasil também esse final de semana. Temos 3 finais, 2 finais no segundo jogo, uma final no primeiro jogo. Vamos começar falando aqui pela final do Rio de Janeiro, que está no seu segundo jogo. O Flamengo enfrenta o Fluminense com vantagem de 1 gol. Nem vou me alongar muito aqui, obviamente o Flamengo é favorito. Eu, como muita gente tem a mesma opinião, qualquer resultado do Campeonato Carioca que não seja um título do Flamengo é uma zebra total, completa e absoluta, esta é a grande verdade, mas é bom pontuar algumas coisinhas aqui. O Flamengo como mandante, porque quando o Fluminense foi mandante, a gente mostrou aqui toda a vantagem que o Flamengo tinha sobre o Fluminense. Por incrível que pareça, é o mesmo Maracanã, o mesmo campo, mas quando o Flamengo é mandante, a coisa já não é tão assim favorável para o Flamengo, que só tem 3 vitórias nos últimos 10 jogos. Então não é tão simples assim o Flamengo vencer o Fluminense quando ele, Flamengo, é o mandante. Nos últimos 2 confrontos, por exemplo, o Flamengo não fez gols. O Flamengo não fez gols. Nos últimos 2 confrontos entre Flamengo e Fluminense. A gente tem um 0-0 e uma vitória do Fluminense por 2-0. 2-0, que é o que o Fluminense precisa para ser campeão carioca. E quantas vezes o Fluminense conseguiu esse resultado contra o Flamengo? Só 2 vezes em 10 partidas. Então, só em 2 em 10 o Fluminense seria campeão, mas em 5 de 10 o Flamengo não seria. Teria que pelo menos disputar pênaltis para resolver quem era o campeão. Para mim, mesmo com todo esse histórico interessantíssimo a favor do Fluminense,
Para mim, o Flamengo é favorito no confronto e deve ser campeão carioca. A questão aqui é como o Flamengo será campeão carioca. Eu não acho, não espero, como a maioria do mercado também, que o Flamengo seja campeão vencendo o Fluminense por muitos gols. Talvez vença, talvez empate a maioria dos jogos, talvez vença por um gol, dois no máximo, mas vencer o Fluminense por muitos gols não parece estar no cardápio, que faz da final do Campeonato Carioca um pouquinho mais emocionante do que ela parece no papel. Mas aonde não tem emoção nenhuma, absolutamente zero emoção, essa é a minha opinião. Quando você pega o avião e parte do Rio de Janeiro para Porto Alegre, e aí você tem um confronto entre Internacional e Grêmio. Não. Quando o Grêmio não marca gols jogando em casa, o Internacional tem grandes chances de vencer. Foi o que aconteceu a semana passada. Vitória do Internacional por 2-0. Se é que a recíproca é verdadeira, é verdadeira. Nos últimos 10 jogos, o Grêmio venceu 5. Não foi pouco, não, hein? O Grêmio venceu 4 vezes, 5 vezes. Ó, o Grêmio venceu 5 vezes o Internacional nos últimos 10 jogos, jogando no campo do Inter. Mas a grande pergunta é: em quantas delas o Grêmio venceu por 3 gols de diferença e foi campeão? Só uma vez, essas 5. Então, obviamente, o, o Grêmio ser campeão será uma grande surpresa. Para mim, a maior zebra do fim de semana de todos esses jogos que eu falei aqui não é a vitória do Marcelo, não é, sei lá, uma goleada do Atlético de Madrid contra o Barcelona. Não. É o Grêmio ir ao campo do Inter e vencer por 3 gols. Com certeza é a maior zebra do final de semana. Uma curiosidade que eu falei que é recíproco, né? O Inter só ganha do Grêmio quando o Grêmio no campo dele não faz gols. A recíproca é verdadeira. Das 5 vitórias que o Grêmio tem sobre o Inter dentro do Beira-Rio, só uma vez, essa vitória foi com gol do Internacional. Então, o Internacional fazer gol já não basta a vantagem, mas aí talvez seja a garantia de que quase nunca perde para o Grêmio. Então, esse aí é um ponto bem importante num clássico que, apesar da vantagem, para mim o Internacional não é favorito, o Internacional é extremamente favorito para ser campeão. Agora, para vencer o jogo, ele deixa de ser extremamente favorito, passa a ser apenas favorito. A gente tem que contar que o Grêmio vencer por 1-0 é título do Inter, então isso conta muito na hora de demonstrar o favoritismo para um lado ou para o outro. Internacional extremamente favorito. Claro que o Flamengo é favorito para ser campeão carioca, mas o Inter não ser campeão gaúcho realmente é uma surpresa inacreditável. E finalmente fizemos uma viagem um pouco ruim, a logística não foi das melhores, com certeza, estávamos no Rio, pegamos um avião para Porto Alegre e depois pegamos um avião de Porto Alegre para São Paulo, quando era muito mais fácil vir descendo e parar em São Paulo no meio, né? Palmeiras e Corinthians fecham o final de semana de clássicos, será o último jogo do domingo. O Palmeiras tem mando nesse primeiro jogo e, como mandante, o Palmeiras deve ser tratado como favorito nesse jogo. Nem tem muita coisa a gente discutir aqui. Historicamente, o Palmeiras mandou 117 vezes contra o Corinthians no Campeonato Paulista e o Corinthians venceu só 27 vezes com o mando do Palmeiras. Nos últimos 10 jogos com o mando do Palmeiras, o Corinthians não venceu nenhum, zero, e sofreu gol em todos os 10 jogos. Então, é indiscutível que aqui, nesse primeiro jogo da final, o Palmeiras é favorito a vencer e a depender da vitória, a gente vai com se vencer, né? Se vencer, dependendo da vitória, a gente conversa sobre favoritismo ao título no próximo jogo. Último confronto no campo do Palmeiras, primeira fase do Campeonato Paulista, 1-1, um jogo que o Palmeiras foi bem dominante, perdeu um pênalti no segundo tempo e tomou um gol a partir de uma jogada de turnover, uma perda de bola durante uma saída de bola, e aí o Corinthians acabou empatando.
levou o resultado até o final, o Palmeiras ainda perde um pênalti no segundo tempo. Isso mostra o que a gente está falando aqui, como o Palmeiras domina o confronto. Nos últimos 10 jogos, o Corinthians não venceu nenhuma vez jogando no campo do Palmeiras, o que vai de encontro àquelas 27 vitórias em 117 confrontos. Muita vantagem do Palmeiras nesse confronto aqui contra o Corinthians para o primeiro jogo da final. Palmeiras favorito. Já. Eu acho que é isso. A gente deu uma passada geral por todo mundo. Temos uma viajada na Europa, Inglaterra, França, depois Espanha, passamos um pouquinho ali pela Catalunha, mas o jogo era em Madrid, aí tivemos que se mover um pouquinho. Pegamos o avião, viemos ao Atlântico, passamos no Cristo Redentor, depois demos uma passeadinha ali no Rio Grande do Sul e acabou a vida aqui no Allianz, bem maravilhoso, a cidade de São Paulo. Quem conhece, para quem não conhece, eu recomendo conhecer o Allianz. Olha, com certeza essa foi uma logística bem falha, hein? Dava para ter feito, gastado muito menos combustível em toda essa viagem. Mas bom, agora que a gente Não fomos amantes da natureza. com Gastamos certeza não foi. muito, gastamos muito petróleo. Além de tempo, né? Também estava com tempo aí sobrando com certeza e resolveu fazer uma viagem um pouco mais longa. Mas agora aqui, depois dessas análises maravilhosas, a gente tem os nossos palpitezinhos, a nossa múltiplazinha aqui dos jogos. Então, com tudo que foi dito, a gente acabou pegando aqui um handicap mais 2 para o Fluminense. Muitas pessoas vão olhar para isso e falar: nossa, será que o Flamengo não faz um 3-0? Diante das nossas análises, pouquíssimo provável. No jogo entre Palmeiras e Corinthians, a gente pegou um handicap 0 para o Palmeiras. No caso aí, vencendo, ganha. Se esse jogo for empate, devolve. E se o Corinthians vencer, aí perde. No jogo do Atlético de Madrid com Barcelona, também foi puxado um handicap mais 1 para o Atlético de Madrid. Mais um daqueles que as pessoas olham e falam: eu não vou pegar isso. Com certeza o Barcelona ganha por mais de 2 gols de vantagem. Com 2 gols de vantagem já basta, né? Para perder. Mas essa é a nossa escolha. Mais um do Atlético de Madrid. E no jogo do Arsenal com Chelsea, a gente acabou optando por um golzinho do Arsenal no jogo. E no Paris Saint-Germain com Marseille, também um handicap 0 do Paris. Aqui a gente fez uma múltipla, sempre lembrando que não precisa copiar, não precisa fazer uma múltipla, não precisa botar todos os jogos, você pode fazer dupla, tripla, simples, tanto faz. Né? Aqui a gente tem essas 5 opções, a gente não pegou nada para o Grenal, porque a casa está com as odds em suspensão na hora que a gente foi fazer, então ela não está incluída aqui. Mas de qualquer forma, são 5 entradas, elas combinadas deram uma odd de 2,65. E esses são os nossos palpites aqui para o Domingão de Clássicos. Maravilha, meus queridos. Aí, passado ali para os clássicos do domingo, o que a gente tem de bom ou de melhor, talvez, quem sabe, né, para esse final de semana? Muita paciência, muita calma, muita resiliência para quem for trabalhar, muita sabedoria e conhecimento para quem for torcer para o seu time, principalmente para quem for ao estádio, não faça nenhuma besteira, cometa nenhuma atitude irracional, é o mais importante. A gente hoje fica por aqui. A gente espera que tenha agregado coisas boas para todo mundo, que tenha ajudado vocês mais uma vez. A gente se vê aqui em breve, numa próxima oportunidade. Um super abraço para todo mundo.